Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Eu sou Adão Fonseca, host deste podcast, que tem o intuito de levar conhecimento e ensino a todo varejo farmacêutico. Nós estamos aqui muito felizes com a sua presença. Você que está nos assistindo, que acompanha o Por Trás do Balcão, saiba que você é o motivo de nós estarmos aqui, de nós dedicarmos parte do nosso tempo para estudar e para levar muita informação para você. Já conhece o portal do PBM? Nele você encontra tudo sobre os medicamentos, seus descontos e regras. E se a sua farmácia ainda não possui os programas implantados, a equipe do portal está pronta para ajudar. Portal do PBM, o maior portal sobre PBMs do Brasil. Bom, e hoje, não diferente dos outros dias, eu quero falar sobre um assunto extremamente importante. Então eu quero falar de tributação. Quero falar de tributos. E quando a gente fala de tributo, talvez você esteja assistindo e pode falar assim, nossa, mas que assunto chato que você vai falar, Adão. Falar de tributos realmente não é um negócio que é assim, muito agradável. Por quê? Porque geralmente envolve matemática e as pessoas não gostam de matemática. Raramente você encontra alguém que gosta de matemática. Mas existem pessoas que são amantes de matemática e essas pessoas a gente precisa sentar com elas, ouvi-las, porque elas têm muito a nos ensinar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é números não mentem. Números, eles contam a realidade da nossa vida. E no caso de drogaria, tributos contam a realidade da nossa vida. Os tributos demonstram se nós ganhamos dinheiro ou se nós não ganhamos dinheiro. Mas como assim, Adão? Eu posso estar classificando errado os meus produtos e estar pagando tributos além do que eu deveria pagar. Ou posso estar classificando errado e estar pagando tributos a menos do que eu deveria pagar. Porque se tem uma coisa que eu sempre digo dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, se é do governo, pague ao governo. Não deva a ninguém. Aliás, há um versículo na Bíblia que diz que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Bom, como a parte tributária pode impactar a rentabilidade da sua farmácia? Para falar conosco sobre isso, eu tenho ele que é um especialista, por não dizer o maior especialista, tem uma ferramenta que é especialista nisso, para resolver o problema da sua farmácia. Ele é formado em contabilidade há 15 anos pela Universidade Federal do Paraná, já foi dono de drogaria. Aliás, nós estamos no Por Trás do Balcão e ele que nasceu dentro do balcão, né, está comigo aqui. Tem na sua base mais de 5.200 farmácias, que ele já ajuda atualmente. Ele também já foi dono de drogaria e hoje está aqui conosco para contar a sua história e também falar conosco sobre tudo isso e tirar todas as nossas dúvidas. Conosco, Wagner Tavares. Seja bem-vindo, Wagner, da Avante Fiscal. Muito obrigado, Adão, pelo convite. É um prazerzaço estar aqui com você, participar desse podcast, que já é um sucesso, né? A gente sabe o quanto você tem ajudado as farmácias e o quanto você pretende ajudar mais. E eu estou aqui para colaborar com um pouco de conhecimento que eu tenho, com a minha história de farmácia, que também foi por trás do balcão, né? Porque Sim. eu sou um empreendedor, fui empresário de farmácia e comecei essa jornada com 18 anos de idade. Então a gente pode contribuir para que os nossos clientes, para que a sua audiência possa tirar os insights e as dicas que a gente vai deixar aqui hoje. Legal. Bom, Wagner, você que já foi dono de drogaria. Aliás, seu pai era dono de drogaria, né? Isso. Você veio lá do Sertão nordestino para o Rio de Janeiro. Nossa, que legal. E aí, como é que foi o início ali? Você pegou aquele início antes do Plano Real? Porque, e eu pergunto isso, pessoal, deixa eu explicar por quê. Quem está nos ouvindo que já é de farmácia antes de 1994, que foi a era do Real, a entrada do Real, só que antes de entrar o Real nós tivemos a URV, né? Então, assim, o mercado farmacêutico estava habituado a comprar essa xícara por R$10, esse copo por R$10 para pagar daqui 90 dias. Daqui 90 dias, quando ele ia pagar, o copo já custava 150. Mas ele pagava 10. Isso. Então, ele ganhava muito dinheiro nessa época.
Com a vinda do Plano Real, acabou a inflação, tivemos que nos adequar e aprender novamente a trabalhar em farmácia. Então, muitas pessoas não se adequaram até hoje, acham que farmácia... Por isso que alguns dizem que farmácia não é tão rentável, é porque farmácia já foi muito rentável. E hoje ela é bem rentável ainda. Um negócio que cresce acima de 2 dígitos é muito bom. Mas e aí, como é que era? Adão, farmácia sempre foi um bom negócio. Depende de como você administra. Depende da gestão. Eu passei por todas as crises que esse Brasil já teve. Eu ganhei dinheiro em todas elas. E agora, recentemente, a gente teve uma pandemia. Sim. E a gente viu quanto de dinheiro que as farmácias ganharam. Então, sim, farmácia ainda é um bom negócio. Tem que ter gestão, tem que ter estratégias. Senão você, num momento você ganha, mas em seguida você pode perder tudo. Então é preciso realmente ter esse cuidado com a gestão do negócio. Bom, e hoje, pessoal, nós estamos falando sobre gestão mesmo. E quando a gente fala de gestão, a parte de tributação é uma parte muito importante dentro da gestão. E isso tem que estar dentro do seu planejamento, do seu JBP, né? Você tem que estar ali dentro do seu planejamento mesmo, do plano de negócios. Se você está montando uma drogaria, isso tem que fazer parte desde o início. Se você já tem uma drogaria, você precisa fazer um planejamento anual. Dentro desse planejamento anual, o planejamento tributário é uma das coisas que tem que acontecer. Mas para isso acontecer, é importante ter uma boa contabilidade também, não é isso? É essencial. Você hoje ter uma contabilidade que entende de farmácia faz toda a diferença. Contabilidade para farmácia ela tem que ser consultiva. Ela não pode ser somente uma emissora de guias, como a maioria das contabilidades fazem. E quando a gente fala de farmácia especificamente, farmácia tem muitas peculiaridades. Tem muitas ações e muitas rotinas que a contabilidade precisa executar dentro da rotina contábil, que se ela não conhece o varejo farmacêutico, ela vai executar errado. Então a contabilidade, ela precisa sim ser especializada em farmácia. E aproveitando isso que você está dizendo, para você que está nos ouvindo e pode falar assim, mas eu ainda tenho dúvidas, porque eu acho que contador tudo é contador. Olha que interessante, tem um estado brasileiro, eu mais o Wagner está conversando, ele vai contar isso para a gente melhor, né? Que o mesmo produto, um produto que é vendido na farmácia, ele tem uma tributação. Se ele for vendido no supermercado, a tributação é outra. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente está falando do estado da Bahia. Na Bahia, a mercadoria, se for vendida em farmácia, ela tem uma tributação. Se ela for vendida fora de farmácia, tem outra tributação. Então, existem essas peculiaridades, como, por exemplo, também no Espírito Santo, a perfumaria, se ela for vendida porta a porta, ela tem uma tributação, tem um código de NCM que tem que ser colocado. Se ela for vendida na farmácia, ela tem outro código. Então, muitas vezes, a contabilidade ou até mesmo o dono de farmácia, quando não conhece o regulamento de ICMS do seu estado, quando não conhece as regras tributárias que precisam ser colocadas no cadastro de produtos, acaba colocando a tributação errada, os códigos errados e vai fazer o cálculo do imposto errado também. E o contador, quando não é especialista, ele não pega esses detalhes. Ele só processa. Não, é automático, né? Ele pega a sua informação, joga no sistema que a contabilidade usa e faz o cálculo automaticamente. Porque o contador acaba dizendo que isso é de responsabilidade do dono de drogaria resolver, ou seja, entregar para ele já pronto, né? Que ele não tem responsabilidade de resolver tudo aquilo. Por outro lado, o dono de drogaria não tem conhecimento daquela área e nem habilidade necessária para poder fazer toda aquela classificação. Por isso que a gente precisa ter aí um sistema, né? Porque é quase que humanamente impossível você ficar ali fazendo item a item na farmácia no dia a dia. Tô certo? Tá certo, Adão. 95% das farmácias no Brasil pagam impostos incorretamente. 95%. É alto. É uma estatística que assusta. E esse índice é muito alto porque no cadastro de produtos existe um negócio chamado classificação fiscal de mercadorias. Então, são os códigos tributários que o dono de farmácia precisa colocar no cadastro do produto para que a informação de venda seja correta. E com essa informação correta, o contador vai se utilizar dessas informações para fazer o cálculo. Então, se o contador é específico e é bom no cálculo dos impostos
e recebe a informação correta, a farmácia vai receber o cálculo correto. Agora, por melhor que o contador seja, se ele recebe as informações erradas, não tem jeito, ele vai fazer o cálculo errado. Até porque o contador não pode mais utilizar o método antigo de receber e de mandar. marretar o resultado, né? Uhum. Hoje nós vivemos um verdadeiro Big Brother eletrônico. A Secretaria de Fazenda sabe tudo que você compra, ela sabe tudo que você vende, a Receita Federal sabe o seu patrimônio, ele sabe a casa que você tem, ele sabe a sua movimentação financeira. Então, hoje, você não pode mais utilizar de mecanismo para poder alterar as informações das vendas. Se você vendeu errado, deixando de pagar imposto, você vai ser penalizado apenas com multa. Você paga o imposto devido e por não ter feito o cálculo correto, não ter disponibilizado as informações corretas, você vai ser multado. Agora, quando você faz isso de propósito, ou seja, a contabilidade altera, ou até mesmo o dono de farmácia altera os códigos tributários para deixar de pagar imposto, aí você vai ter que pagar o que não foi pago, acrescido de multas, e responder por crime contra a ordem tributária. Não vale a pena. Farmácia dá para você trabalhar tendo lucro e pagando os impostos. Uhum. Agora, se você é dono de farmácia, fez um plano de negócio, fez um estudo e entendeu que lá no final da linha o lucro não é o suficiente para você, me deixa um lucro de 2%, 3%, 4%. Se isso não é suficiente para custear a sua vida, você muda de negócio. Mas não pode deixar de pagar impostos para aumentar o seu lucro, que aí é um tiro no pé. E você falando, bom, vamos lá, pessoal, vamos transformar aqui. Eu gosto sempre de pegar tudo que o nosso, quem está nos ensinando fala, para ver se eu entendi, né? Quem não sabe, e eu às vezes tenho alguma certa dificuldade de entendimento, ou pelo menos gosto de esclarecer para ter certeza que eu não entendi errado, né? Quem não sabe, eu sou autista nível 1 de suporte. E às vezes a pessoa fala e eu preciso compreender, porque é tudo muito literal, né? Um dos caras mais inteligentes que eu já conheci até hoje. Você, para mim, é uma referência. Às vezes você fala assim, vai lá na farmácia, compra 10 pães. Se tiver ovos, traz 6. Aí eu chego lá, eu quero 10 pães. Tem ovo? Tem. Então eu só quero 6 pães. Vamos lá. Bom, primeiro, NCM é nomenclatura comum do Mercosul. Isso. É um código... É um código de 8 dígitos que vai dizer se o produto paga ou não paga, quanto ele paga de imposto, se tem algum benefício ou não tem. A NCM é a regra, é a parametrização de toda a situação tributária e fiscal daquele produto. O SEST... O SEST é um código de 6 dígitos que foi criado para poder regular todos os produtos por substituição tributária. Então, cada estado tem os seus produtos, né? Dentro do regulamento de ICMS de cada estado, tem lá todos os produtos tributados, todos os produtos com benefícios, todos os produtos que estão na cesta básica. Em alguns estados existe cesta básica. E existe também o CONFAZ, Conselho Nacional Fazendário. Ele é que regula todas as secretarias de fazenda dos estados. E é ele que vai dizer quais os produtos que ficarão na ST. Então, aqui para exemplificar, vamos admitir que o CONFAZ, Conselho Nacional Fazendário, disse, olha, todos os produtos que serão por substituição tributária são esses aqui. Dá lá 5.000 itens. Aí o estado de Minas Gerais diz, olha, aqui no meu estado, eu não vou colocar todos por ST. Eu vou colocar apenas 2.000. Beleza, então, o estado de Minas tem 2.000 produtos que são por substituição tributária. Gente, isso é só um exemplo, tá? A quantidade de produtos por ST é muito maior. Muito maior. Por exemplo, todos os remédios são por ST. Isso é só um exemplo. Tá bom. E todos os produtos por ST terão um SEST. Código Especificador da Substituição Tributária. Esse foi um código que o CONFAZ criou para harmonizar
todos os produtos por ST em cada estado do Brasil. E cada estado tem a sua regra. Cada estado tem sua regra. Então você que está nos assistindo, que é de todo o Brasil, né? Nós temos abrangência nacional. Cada estado tem sua regra, cada estado tem uma forma de cobrança de ICMS, né? Isso aí. Essa cobrança pode ser por substituição tributária, que particularmente eu acho que é uma das melhores, principalmente aqui em Minas Gerais, por conhecer algumas outras aí que eu acho que acaba penalizando um pouco mais. Outros é por PMPF, correto? Isso. Preço máximo. A Preço médio ponderado. Preço médio ponderado, que é o caso de São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, não é isso? Então, e por que eu preciso saber disso tudo? Porque além de classificar, nós estamos falando aqui de pagar impostos. Só que tem uma coisa muito importante, pessoal, que é a precificação. Quando a gente fala de precificação em farmácia, e vamos lá. Eu já estou até antecipando as pautas, né? Mas é porque o Vitor acaba falando ali sempre que eu nunca sigo a pauta, que a minha cabeça foge, aí eu acabo viajando, né? Mas eu acabei de viajar aqui agora. Embarquei já bom. Vamos lá. Precificação. É a maior dor da drogaria hoje. Porque o cara, teoricamente, todo mundo compra bem. Se você falar comigo assim, eu preciso comprar melhor. Eu quero que você compre melhor. Vem pra Rede Melhor Compra que eu vou fazer você comprar melhor. E comprar melhor nem sempre é comprar o melhor preço. Às vezes é comprar um pouquinho mais caro, mas comprar só o que eu preciso realmente. Não adianta eu comprar 3 sacolas de arroz, eu não vou comer 3 sacolas de arroz. E aí ela vai dar bicho, vai estragar, vai perder. Então, eu perdi minha economia. Ela saiu entre os dedos. Então, você precisa comprar a quantidade certa, precificar de forma correta. Para precificar, medicamento já é precificado. Já tem lá o preço máximo ao consumidor. Sim, então toda a regra, seja PMPF, seja ST, ele segue a regra da CMED. Isso. Então, da lista CMED. O problema começa a nascer quando saímos da lista da CMED. Então, você pega lá produtos que são liberados, aí eu já tenho uma dificuldade, porque esse produto liberado ele pode ter IPI, correto? Isso. Eu posso pegar um produto que tem IPI, que é imposto sobre produtos industrializados. E aí esse IPI varia, né? Varia. Aí eu tenho IPI. Acabei de ter mais uma outra ideia aqui, que eu vou conversando com você, você vai me falando, IPI, PIS/COFINS, ICMS. E aí assim, quando eu vou para perfumaria, por exemplo, aí eu tenho um produto que ele tem ST de um ICMS de 18 ou de 25. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, eu tenho produtos, se eu pego um shampoo, ele é 25% de ICMS. Se eu pego uma colônia, ela é 25, mas se ela for uma Del Colônia, ela é 18. Olha que coisa louca. E na hora de eu fazer a precificação, eu tenho que calcular esse ICMS que eu estou pagando, porque isso faz parte do custo da mercadoria. Isso é interessante, porque quando o produto vem por substituição tributária, esse imposto já está embutido no custo da mercadoria. O dono da farmácia não precisa fazer conta. Sim, que é o caso do medicamento. O caso do medicamento e outros produtos que não são medicamentos, mas que vêm por substituição tributária. Agora, quando o produto não é por ST, ele é tributado normalmente, será que o sistema de farmácia que o empresário usa vai fazer esse cálculo para ele? Porque é necessário fazer, senão quem paga ICMS é o consumidor. O dono de farmácia, ele paga, ele é um recolhedor. Ele vai recolher o ICMS e vai entregar ao Estado. De forma antecipada? Isso. E ele cobra do consumidor. Só que tem muito dono de farmácia que não cobra. Aí o ICMS pesa muito. Fica realmente para ele. Então, a dica que eu deixo aqui é, se o produto vem por ST, no caso dos medicamentos você não precisa se preocupar, mas em outros produtos por ST, você precisa realmente colocar, se o teu sistema não fizer o cálculo do imposto e colocar no custo da mercadoria, você precisa fazer isso manualmente. E aí, Wagner, no caso do medicamento, o Wagner está dizendo que não precisa se preocupar, você que trabalha de forma correta, que segue a orientação da sua rede ou do seu mentor, se você é independente, se você faz de forma correta. Por quê que você não precisa se preocupar? Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque as pessoas têm mania de dizer o seguinte, qual que é o preço de custo da losartana? R$1.
Estou falando hipoteticamente aqui. R$1. R$1 não é o preço de custo da losartana. R$1 é o preço que você pagou pela losartana ao distribuidor. Quando você adiciona AST, né, o custo tem outras variáveis. O que envolve no custo daquela mercadoria? O que está incidindo aqui? Porque quando eu pago, simplesmente eu compro por 1 e já vendo pelo preço fábrica, vendo preço máximo consumidor, beleza. Está embutido. Realmente eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que preocupar com o ST. Exatamente. Agora, se eu resolvo reinventar a roda, e tem um punhado de gente do Brasil hoje que quer reinventar a roda, aí eu compro por 1, mas eu marco 200%. Eu compro por 1, marco 50%. Eu compro por 1, marco 30%. Eu compro por 1, marco 70%. Compro por 1 e marco 100%. Eu estou reinventando a roda. Aí eu tenho que realmente levar em consideração o ST, porque senão o markup que eu estou colocando pode não ser suficiente para pagar todas as contas. Então é importante, você que faz precificação, eu estou falando isso porque o tributo vai impactar na sua precificação. Tem muita gente fazendo precificação. Quando você vai fazer lá um DLP, um DRE dessa drogaria, ela é lucrativa, mas ela não é rentável. Cadê o dinheiro no caixa? Exato. Porque de um lado você tem DRE, e DRE é demonstrativo de resultado. Do outro lado você tem fluxo de caixa, que é o que entra realmente na sua conta. Eu vendi 100 mil. E entrou quanto na tua conta? 100 mil eu te garanto que não entra. Por quê? Porque você tem taxa de banco, você tem taxa de cartão de crédito, taxa de cartão de débito. Só aqui já comeu uma beirada. Aí você ainda tem crediário que te dá uma inadimplência. O ideal seria que ficasse até no máximo 3%. Eu encontrei 2 vezes em todos esses anos fazendo consultoria, 2 drogarias, que realmente deu 3%. Uma deu 2,6%, a outra deu 2,9%. Fora isso, sempre é 10%, 15%, 20% de inadimplência. Uma coisa é você me ver quanto que é o custo daquela mercadoria. Eu vendi 100 mil, aquela mercadoria custou 60. Outra coisa é pagamento de fornecedor. Eu vendi 100 mil, mas paguei, o custo custou 60 mil, mas eu paguei 65. Entrou menos dinheiro, eu pago mais. Olha por que muitas vezes a farmácia não é rentável. Aí o cara fala assim, não estou ganhando dinheiro. E qual que é a primeira ação de quem não começa a não ver o dinheiro entrando? Eu tenho que cortar gasto. Aí ele quer parar de pagar imposto, porque ele acha que ele está pagando muito imposto. Ele quer mandar o funcionário embora, ele quer cortar as despesas erradas. Ele faz o caminho inverso. O caminho que não deveria fazer. Não é assim? É assim. E Adão, complementando aí, tudo começa no cadastro de produtos. O cadastro de produto é a espinha dorsal do negócio. É através do cadastro de produto que você compra melhor, é através do cadastro de produto que você vende melhor, é através do cadastro de produto que você paga o imposto corretamente. E esse cadastro de produtos, que a gente fala aí que as farmácias, em média, trabalham com, sei lá, 7 mil SKU, 10 mil SKU. Como é que o dono de farmácia vai parametrizar corretamente cada item que chega lá no seu negócio? Humanamente é impossível. A gente sabe que não tem como fazer isso. Você hoje precisa automatizar esses processos dentro da sua farmácia. Até mesmo para você ter tempo de fazer outras coisas, né? Exatamente. Então a gente percebe que muitas vezes eles não entendem. Quando entendem, não conseguem fazer. E aí fica deixando a coisa correr, só reclama no final de cada mês, ou no dia 20 de cada mês, quando ele recebe a guia do imposto para pagar e acha que está muito alto. Então, naquele momento, ele sente uma dor muito forte, né? Fica assim meio bravo, porque meu imposto está muito alto. Mas a rotina diária do dia a dia, a falta de conhecimento e a falta de planejamento faz com que ele não corrija essas distorções no cadastro de produtos. Aí entra aquilo que você falou, planejamento tributário. Tá, bom. Sendo assim, vamos lá. Antes de eu entrar no planejamento tributário, eu ainda quero tirar mais um pouquinho de dúvidas. Todo medicamento tem PIS e COFINS. Todo medicamento... Aliás, desculpa, a pergunta foi errada. Todo produto tem PIS e COFINS. No caso de medicamentos, que são lista positiva, negativa e neutra, o PIS e COFINS já foi pago lá na fonte. Né? Por isso que fala que é monofásica. Isso, monofásica, uma fase só da cadeia. Que pagou. A indústria já recolheu. Tudo. Então eu não preciso pagar. A outra fase da cadeia não precisa recolher.
E aí, quando esse medicamento chega por ST, eu também já paguei o ST aqui, certo? Isso. Quando ele chega por ST, a gente fala assim, monofásico é PIS e COFINS, ST a gente fala de ICMS. Isso, que a gente chama de segregação fiscal depois no final, né? Quando eu vou fazer, tirar o relatório do que eu vendi, eu já marco lá os produtos monofásicos, né? O Isso. sistema marca automaticamente, Isso. né? E aí, porque o contador, quando ele vai fazer as guias lá de ADAI, lá do imposto, ele vai lá e coloca, opa, esse aqui é só de segregação fiscal aqui. Se eu estiver errado nos termos, você me corrige, por favor. Ele já bate PIS, COFINS, o próprio ICMS que foi cobrado via ST. Estou correto? Está correto. A contabilidade, quando recebe o arquivo de vendas, isso aqui fica uma outra dica aqui para você. Anota aí, ó. Mais uma dica, hein? Você não pode enviar para a sua contabilidade relatório de lista positiva, negativa e neutra. Eu tenho visto muito dono de farmácia de me dizer que envia para a sua contabilidade a lista dos positivos, do negativo e do neutro. Cara, não tem que enviar a lista. Você tem que enviar o arquivo de vendas. São os códigos CST de PIS e COFINS que vai dizer se o produto tem que ser tributado na venda ou se ele já foi tributado anteriormente ou se ele tem algum benefício. Então, Adão, quando a contabilidade recebe o arquivo de vendas, o XML de vendas, ele importa aquele XML no programa que ele usa lá na contabilidade, que pode ser Alterdata, Domínio, ProSoft ou qualquer um outro, e o próprio sistema vai fazer lá a segregação. O que é segregar? Olha, esse produto aqui é monofásico, você não precisa aplicar o imposto em cima dele. Esse produto aqui é por ST, você não precisa aplicar a alíquota de ICMS sobre esse produto. Então, o próprio sistema faz essa segregação. É automático. É automático. Mas, quando o cadastro de produto está com erros, quando a NCM do produto está com erro, essa segregação é feita da forma errada e aí é que vem o pagamento incorreto dos impostos. É aí que você paga imposto que não precisava ser pago e é aí que você deixava de pagar imposto, deixa de pagar imposto que precisava ser pago ou paga imposto a mais. E a gente encontra diversas... Por exemplo, a farmácia vende 100 mil reais. Vou arriscar. A farmácia vende 100 mil reais. Ela... Geralmente, quando ela vai... Que ela envia tudo que ela vendeu, tá lá na casa dos 7, 8% ali de imposto que ele tem que pagar sobre o valor da venda. Certo. Só que tem os detratores, né? Você tira lá o PIS e COFINS, você vai tirar o ICMS que já do ST e tal. Geralmente a farmácia vende 100 mil, 85% dos produtos são de segregação que está ali na segregação fiscal. Se a gente falar de PIS e COFINS, como é nacional, né? Mas isso varia muito de farmácia para farmácia, Sim. tá? Quando a gente fala 85%, 95%, é uma estatística. Sim, né? que é uma média, né? Se eu tiver uma farmácia... A média é a mãe dos erros, tá, pessoal? Mas é só pra gente ter uma base. Se a gente falar de uma farmácia que só vende remédio, ela não vai pagar nem ICMS, nem PIS e COFINS. Aí se for só medicamento... Porque só existem 14 medicamentos Isso. que pagaria-se imposto sobre ele, mas são produtos de alto custo, né? Isso. Quase nenhuma farmácia, eu pelo menos não conheço nenhuma independente que pague imposto nesses produtos. Então, quando a gente fala assim, olha, faturamento tributado de ICMS em farmácia. Se você for olhar lá para Goiás, é tudo tributado, porque não tem ST lá. Não tem ST lá. Se a gente for olhar para o Rio de Janeiro, a gente vai dizer que o faturamento tributado de ICMS em farmácias no Rio de Janeiro dá em torno de 15% aproximadamente. Por que 15%? Porque o restante já foi por ST. Ele já pagou quando comprou. Sim. Então, o contador só vai pegar daqueles 100 mil que ele apurou, 15 mil para aplicar o ICMS. O restante ele já foi pago. É bem parecido com Minas também, né? Minas também dá mais ou menos Mais ou menos né? isso, 15%. Então, ou seja,
Bom, pessoal, quanto seria minha guia, Adão? Vendendo 100 mil reais, quanto seria minha guia segregando? Claro que tem que pegar e fazer todos os cálculos certinho, olhar produto a produto, olhar uma série de questões e, inclusive, pegar o sistema da Avante, passar na drogaria e tal. Mas você estaria pagando aí cerca de R$4.500, R$4.800 de imposto, porque você tem que segregar. Isso numa farmácia igual nós estamos comentando aqui. Ah, vai que a farmácia tem venda... muito produto que tem IPI, outras coisas que vão aumentar isso aí, ele pode, por exemplo, eu conheço farmácia que só 70% é medicamento, que é produto de ST ou de ST, né? E de PIS/COFINS já pago lá na fonte. Os outros 30% é produtos que são tributados. Existem. Falando de farmácia aqui do Simples Nacional, o cálculo do imposto ele é feito da seguinte forma. A contabilidade recebe o arquivo de venda e faz a segregação. Uhum. Feita a segregação, ele vai ver qual é o faturamento tributado de PIS e COFINS. A contribuição sobre o lucro líquido, imposto de renda, INSS patronal, é tudo sobre o faturamento total. Sim. Mas ICMS, PIS e COFINS tem que segregar. Feita essa segregação, ele tem que ir lá na tabela do Simples Nacional e buscar em qual faixa da tabela do Simples a farmácia está classificada. E lá tem as alíquotas de cada um deles. Total. O ICMS, por exemplo, tem uma redução na base de cálculo, Uhum. onde é um benefício para as farmácias que estão no Simples. Sim. É por isso que as contabilidades e os contadores não podem fazer o cálculo do imposto se utilizando de planilhas. Manda a planilha aí da minha venda de positivo, negativo e neutro. Não pode ser assim. Se o seu contador te pede planilha, já é um forte indício indicador que você tá... que ele tá te lascando. E não pode fazer... Em média, a farmácia do Simples Nacional tem um impacto de 6%, 7%, 5% sobre a venda total. Aí ele pega 5% sobre 100 mil reais e acha 5 mil reais de imposto para pagar. Sim. Não pode. Aí você está pagando imposto onde não precisava pagar. Você está deixando de pagar impostos que precisavam ser pagos. Não é assim que faz cálculo de ICMS. Tem que ir lá no PG10 da Receita Federal e preencher todos os campos lá. Então, uma dica aqui para você. Se você está no Simples Nacional e quiser saber se o seu contador está fazendo o cálculo correto, pede para ele o extrato do Simples Nacional. Aliás, se você é contador e está nos ouvindo, pega as dicas também. O que é que eu preciso fazer para... fazer o cálculo correto. Exato, fazer o cálculo correto. Nós não estamos aqui falando contra a contabilidade ou contra o contador, tentando detratá-lo. Não, de forma alguma. Nós estamos aqui mostrando para a drogaria o que ela deve fazer da parte dela e quais são as opções que ela tem. Sim, Você, por outro lado, tem a opção de, se tem isso aqui, deixa eu me informar melhor, deixa eu trabalhar, porque estudar mais, porque eu preciso me aperfeiçoar. Existem 3 jogadores que fazem com que a farmácia ganhe o jogo. Com que a farmácia tenha um menor impacto tributário no seu negócio. É o contador, é o sistema de loja que ela usa e o corretor tributário. No meu caso aqui, o Avante Fiscal. Esses 3 players, trabalhando em conjunto, sintonizado, harmonizado, vai fazer com que você não pague impostos além do que precisam ser pagos e vai diminuir o impacto da carga tributária através de um ótimo regime tributário. Porque regime tributário, eu não sei se eu estou pulando a sua pauta aí, tá? Não, mas pode aqui... a gente segue o curso. O regime tributário é fundamental. E aí, pessoal, o regime tributário, vamos lá, eu já estava com ela aqui, né? Uhum. Eu estava esperando o momento, você chegou no momento. Vamos lá. Tem a boa parte das nossas drogarias e de outros comércios também estão no Simples Nacional. Porque o nome Simples Nacional diz que é simples porque é simples para você, mas de simples não tem nada, é uma confusão lascada, né? Você viu aqui que o Wagner já falou, tem PIS, tem COFINS, tem segregação, o cálculo do imposto. Tem não sei o que patronal. E se você ultrapassa o sublimite do Simples Nacional, aquele ICMS que você tinha um benefício, onde há uma redução na alíquota. Você perde, passa a ser calculado por fora, a alíquota sobe para 20%. Absurdo. Não, e ainda tem outro negócio, olha só. A gente fala de Simples Nacional, mas existe um punhado de produtos que tem benefícios. São benefícios para a população. Então, por exemplo, vamos lá.
A água mineral de 500 ml não tem imposto. Mas você já está no Simples, você paga o imposto dela. Porque você não pode ter dois... A lei diz que você não pode ter dois benefícios. Então, o benefício de estar no Simples já te isenta, já te exclui do benefício de pagar imposto sobre a água mineral. Você paga imposto sobre a água mineral de 500 ml. Ah, Adão, então eu quero mudar de regime tributário. Qual outro regime que eu posso ir? Tem o presumido e tem o lucro real. Qual que é o melhor regime tributário? Eu ouço isso sempre, Wagner. Sempre. Bom, pessoal, eu vou falar o meu para depois deixar você falar, que você é especialista, você me corrija se eu estiver errado. Eu sempre falo o seguinte, que regime tributário não tem melhor nem pior. Tem aquele que mais se adequa a você, ao seu negócio. O Simples Nacional, você montar uma drogaria hoje, nós estamos falando de drogaria, tem certo tipo de negócio que você já monta, você já é obrigado a montá-lo no lucro presumido ou no lucro real. No caso de drogaria, você vai montar sempre no Simples Nacional. Por quê? Você não tem nenhum centavo de faturamento. Para que você vai começar com a tarifa, com a taxa cá em cima, se você vai começar... Quanto que eu vou vender, Adão? Vou inaugurar vendendo 1 milhão. Beleza. Porque o Simples Nacional, ele faz o cálculo dos últimos 12 meses. Você está no primeiro mês de venda. Não tem nada aqui para trás. Isso aí. Você vai levar 1 ano para você chegar ali, ou pelo menos quase 1 ano aí, né, na melhor das hipóteses, para ultrapassar o teto. Então, o melhor regime é aquele que se adequa a você. Segundo, você já tem venda. Ah, mas eu vendo aqui hoje já dão 250 mil reais e tô no Simples. Olha, eu vou te falar que você realmente precisa... O seu contador vai precisar fazer uma avaliação para te enquadrar num melhor regime para você. Só que daqui para frente, para sair para o presumido ou para o lucro real, e aí vão haver pessoas que vão dizer assim, e eu não sou contador, tá, pessoal? Então, estou falando aqui como alguém que estudou algo só para ter uma noção, é claro. Eu sempre digo que eu sou, dentro da farmácia, eu sou um clínico geral, eu sou aquele cara que vou apontar o especialista e é ele que vai diagnosticar e falar assim, não, é isso mesmo. Né? O especialista é o Wagner. Eu posso te garantir o seguinte, para ir para o lucro real, você precisa ter uma organização absurda. E por que eu falo que é absurda? Porque você tem que controlar tudo, suas notas que entram, seu pagamento, tem que quadro de funcionários, tem uma série de coisas. Porque você tem vários benefícios, mas você tem várias regras e obrigações que você deve cumprir. E se você não cumpri-las, o que seria bom se torna um pesadelo. Fala para nós, especialista. O próprio nome já diz lucro real. Imagina uma farmácia com lucro de 10%, 12%. Ser tributado em cima desse lucro é um absurdo. Sim. Então faz todo sentido quando você diz que para descobrir qual o melhor regime tributário tem que fazer um estudo. Tem que analisar as particularidades de cada empresa. Tem empresas que têm que ficar no Simples Nacional. Tem outras que precisam para o presumido. Tem outras que precisam ir para o lucro real. Por exemplo, lucro presumido, presume-se que ele terá um lucro de 8%. Uhum. Então, se eu tenho um lucro de 10, um lucro de 12, até faz sentido eu ir para o lucro presumido. Então, são diversas variáveis que precisam ser consideradas para descobrir qual é a melhor opção de regime tributário. E quando você diz que uma farmácia abriu agora, cara, se ela abriu agora, ela tem que ficar no Simples. Para que eu vou colocar no lucro presumido? Eu não sei quanto é que eu vou ter de lucro aqui. Para que eu vou colocar no lucro real? Então eu coloco no Simples Nacional, que vou estar na primeira faixa do Simples, que as alíquotas são pequenininhas. E geralmente no primeiro mês você não tem lucro, né? Não tem lucro. Você ainda está reinvestindo, adequando o negócio. Primeiro, segundo, terceiro mês ali. Então você vai trabalhando aos poucos, vai fazendo as análises. É para isso que existem as contabilidades consultivas, que é aquela contabilidade que vai te orientar, vai dizer qual é o melhor caminho, qual é o melhor regime tributário, quais são as manobras legais que você precisa fazer para diminuir o impacto da carga tributária. É isso aí, Adão. Legal. Você não estudou contabilidade, mas a sua experiência como empreendedor, como empresário, já demonstra e te mostra para as pessoas o quanto você conhece. Parabéns. Obrigado. Bom, pessoal, e eu falo isso com muita preocupação, por quê? Porque eu encontro, Wagner, várias drogarias que vêm sofrendo com isso e que muitas das vezes... E sabe qual que é o problema? Diz que o pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer enxergar. Porque você já viu algum cego que...
pessoal, todo mundo sabe que a minha formação, minha principal graduação, né? Claro que você vai depois olhar meu currículo lá, tá graduando em farmácia, tem outras graduações, mas a principal é teologia. Foi o que eu comecei, foi o meu primeiro curso. Jesus sempre chegava perto de algum cego e Jesus, não estou aqui com viés ideológico para a religião, mas só quero demonstrar o seguinte, se você pegar um livro do Augusto Cury, ele vai dizer que Jesus foi o maior mestre que já existiu. E há outras pessoas que dizem que ele foi a melhor pessoa para explicar alguma coisa. Por isso que eu estou usando esse exemplo. Jesus chegava e falava com o cego assim, qual o seu desejo? Que eu torne a ver. O cara queria enxergar. Ele queria ver. Então, quando a gente chega aqui trazendo luz a isso, a esse assunto que nós estamos falando, nós queremos que você enxergue e tome a sua decisão. Sem viés, sem nada. Ou seja, eu quero... Quando a gente diz para você que quase sempre vai ser necessário você trocar de contabilidade, aí o cara fala assim, mas é meu primo, meu tio, meu amigo. Em negócio, é negócio, amizade, ela é a parte. Não é assim? É assim mesmo. Preciso trocar. Eu às vezes encontro alguns donos de farmácia, eu digo, olha, a sua contabilidade, pelo que eu estou vendo aqui, ela não entende de farmácia. Que você, esse ano que passou, você pagou aí algo próximo de 500 mil reais a mais que não precisavam ser pagos. Mas é difícil, porque a contabilidade veio do meu pai, a minha contabilidade veio da minha família, é um parente próximo. Não, eu entendo isso tudo. Você só precisa olhar corporativamente. Você não pode olhar como pessoa, com o coração. Olha quanto te custa ficar com a contabilidade. Está te custando 500 mil reais por ano. Essa conta ninguém faz. Não. Né? Porque ele faz a conta de quanto ele paga para a contabilidade. Exatamente. Eu pago meio salário para a contabilidade e daqui está me cobrando um salário. Mas ele não está fazendo a conta de quanto que ele está pagando a mais, além do que ele deveria pagar. A conta que tem que fazer é qual é o custo da minha contabilidade. Não é só o que eu pago para ela de honorários. É o quanto ela me faz economizar ou o quanto ela me faz pagar a mais. É isso que tem que ser observado. Legal, hein? Anotou a dica? Anota essa dica aí. Wagner, vamos lá. Quando eu falo Bom, nós estamos aqui planejando, já estamos lá no planejamento, se eu sou simples, se eu sou lucro presumido, lucro real. Isso... A classificação fiscal, ela também interfere nisso, correto? A classificação fiscal interfere em tudo. Em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Olha, gente, classificação fiscal de mercadorias, ela não é uma opção. Ela é uma obrigação. É através da classificação de fiscal de mercadorias que a Secretaria de Fazenda do teu estado vai identificar se você está pagando o imposto corretamente ou se o seu contador está fazendo o cálculo corretamente. É através da classificação fiscal de mercadorias que a Secretaria de Fazenda ou a Receita Federal vai buscar a informação de entrada e a informação de saída. Ela sabe o que entra e ela sabe o que sai. Então ela consegue fechar todo o círculo. Sim, muitas farmácias não tomam cuidado. Eles não sabem a importância da classificação fiscal de mercadorias e acabam deixando isso para lá porque acreditam que isso não vai trazer problema. Mas eu tenho visto diversos donos de farmácia vindo até a Avante Fiscal procurando a nossa solução porque eles foram pegos lá numa auditoria da Secretaria de Fazenda. Eles cruzaram a entrada com a saída. Aí diz, olha, entrou desse jeito e saiu desse jeito. Entrou tributado e você vendeu por ST. Aliás, você falou um negócio sobre saída, pessoal, e entrada e saída. Uma coisa que é importante, que sua contabilidade, eu acredito que ela te orienta, mas se ela não orienta, ela deveria orientar. A contabilidade ela tem que entregar um DRE todo ano. Balanço seu, né, patrimonial, todo ano lá. Você. E isso está intimamente ligado até o seu prolabório. Eu encontrei uma drogaria que o cara vendia 250 mil reais e fazia um prolabório de um salário mínimo, mas tinha um patrimônio de 2 milhões de reais e a Receita pegou ele. E aí fomos olhar lá, o cara constava que ele tinha lá, sei lá, o balanço da drogaria lá constava que ele tinha 6 milhões de reais de estoque. Nossa. Uma coisa louca. Contador tudo bagunçado. Então o seu contador ele tem que te orientar sobre tudo isso, mas uma coisa principal. Eu comprei, entrou X
Entrou 5 mil caixinhas de medicamento, 5 mil produtos na minha drogaria, mas todo mês sai cerca de 3.500. 3.500. Isso vai gerando um estoque. Isso. Só que você não tem, na realidade, por quê? Porque você tem uma perda de produtos aí que deveria estar na casa aí de 0,3%, no máximo 0,5%, mas está constando lá que você tira lá 5%, 3% de produto vencido todo mês, mas você só tira do estoque, você não dá baixa. Tem que dar saída nisso aí, né? É um ponto importante que você falou, e trazendo aqui para o nosso dia a dia de uma farmácia, quantos produtos hoje são devolvidos no balcão da tua farmácia? A gente sabe que entrega em domicílio tem muita devolução. Tem. Quem pediu disse que ia pagar em dinheiro, aí o cara não levou o troco, levou só a máquina de cartão de crédito, ou então levou o remédio errado. Sempre tem um problema para devolução de mercadorias. E quando essa devolução é feita na farmácia, é feita só gerencialmente. Ele acerta o caixa e acerta o estoque. Mas contabilmente ele não acerta. Tem que fazer a DANF de devolução. E muita gente não faz isso. Porque ele acha que dá trabalho. Isso é igual devolução. Chegou uma carga da distribuidora X, eu não quero mercadoria, mas eu não quero fazer a nota de devolução. Porque ele acha que tem custo, ou porque dá trabalho e ele tem preguiça. Tem que fazer. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Até para você não ser bitributado, né? Porque Exato. se você já vendeu, você foi tributado, você voltou com a mercadoria, você não informou o Cefaz que aquela mercadoria retornou, quando você vender de novo, você vai ser tributado novamente. E aí, você falou um negócio interessante, porque assim, aí eu vendo, mando entregar, chego lá pagar dinheiro. A mercadoria saiu como pagamento em dinheiro. Se o cara paga em cartão, eu tenho que fazer a devolução do produto, fazer outra venda como cartão, porque senão isso vai bagunçar o meu fiscal. As informações de vendas. Porque se tem uma coisa que o governo sabe é quanto que você vendeu no cartão, no Pix, no débito. E aí isso você chega, apresenta que você vendeu 10 mil de cartão. Aparece uma venda de 10 mil reais em cartão. Transação de 10 mil, mas aparece só 9.900 de saída. Ou aparece uma saída de 10 mil e só entrou 9 mil. Cadê essa diferença aqui? Vai dar zebras. Não, eles sabem, olha só. A Secretaria de Fazenda sabe da sua vida todinha. Se você está fazendo errado, uma hora você vai ser pego. Porque ele sabe, ele já chega com tudo pronto. Aliás, ele nem chega, né? Eles mandam a notificação por e-mail. E presume-se, né? Ele admite que você abriu. Ah, mas eu não recebi. Problema seu. O seu contador deveria ter identificado a nossa notificação. Que o computador recebe. E quando o Adão diz que entraram 5 mil remédios e foram vendidos somente 3. Entrou mais 5, só vendeu 3. Gente, onde é que está ficando esse produto? Como é que você paga as suas contas? Por que você compra sempre muito mais do que vende? Isso tudo é indicador para fiscalização, para o auditor fiscal. Não dá. A gente vê muita farmácia vendendo... quer cartão, passa naquela impressora. É sem cartão e dinheiro, passa naquela. Como é que você vai controlar seu estoque? Como é que você vai ter informações contábeis para justificar o teu patrimônio? Não tem como você andar mais errado. Não vale a pena. Se você quer crescer, se você quer ter uma farmácia sustentável, se você quer construir um negócio para sua família, anda certo. Dá para ter lucro, dá para pagar os impostos, dá para você ter uma vida próspera, desde que você esteja no local correto, com uma gestão correta, para que você tenha esses resultados. Isso é o que o Wagner está falando aqui. Gente, nós estávamos jantando, a gente gosta de reclamar, porque a gente fala assim, nós temos uma maior carga tributária. Cara, aqui é Brasil. Você tem carro, o seu carro tem maior carga tributária que alguém já pode ver. É mais de 100%. Porque quanto custa um carro? Você pega a nota fiscal, o valor do carro é 43 mil, mas você pagou mais de 100 mil nele. Aí o governo coloca lá uns 54% de imposto. Coisa nenhuma aí. Um produto que custa 45, que custa 50, você paga 100. Quanto por cento tem a mais aqui? Não é 50, é 100. O cara faz a conta do jeito que ele quer para te mostrar, para falar que está cobrando X, mas você está pagando Y. Quanto que é o CMV? Eu falo sempre isso.
Custo da mercadoria vendida. Eu comprei um medicamento de marca com propaganda médica. Quanto que ele me custou, Adão? O CMV desse produto vai estar na casa aí de 86%. Se você ganhar desconto, pode ser um pouquinho menos. Dependendo do produto, vai dar até um pouquinho mais, porque na hora que você coloca o custo dele mesmo, os tributos, ele vai ficar na casa de 88%. Ou seja, um produto que custa, que você compra lá por 75, que você vende por 100, que você fala aí que, eu comprei um Rivotril, um Anador, vou citar aqui, quanto que custa ele? O CMV dele está na casa de 88%. É isso aí. O cara não faz essa conta. Então, é preciso de uma contabilidade, é preciso de um contador e é preciso classificar os produtos de forma correta. E aí, nessa classificação, quando eu tenho a Avante Fiscal, ela resolve para mim todos esses problemas, independente do produto. Aliás, quantos produtos nós estamos falando aqui? Nós temos em nossa base, a nossa API hoje está hospedada na Amazon. Eu tenho lá mais de 2,5 milhões de produtos parametrizados corretamente. Quando eu digo parametrizado, é com a NCM correta, com CEST correto, com CEFOP correto, com CST de PIS e COFINS correto, CST de CMS correto, natureza de receita correta, IPI correto. Todos esses códigos importantes para que você pague o imposto corretamente, eles estão classificados na minha API. Então, para o Brasil todo. Nós estamos falando de imposto federal e imposto estadual. Porque tem muitas pessoas... eu tenho um classificador fiscal aqui, que não é o Avante, e ele também funciona. Ele faz estadual e federal ou ele só faz federal? Essa é a pergunta. A outra pergunta que tem que fazer é a seguinte. É especialista em farmácias? Porque isso faz uma diferença absurda. Uhum. Para você ser um bom analista fiscal, para você classificar corretamente uma NCM e um produto, não basta apenas você ser um bom analista, um bom classificador. Não basta apenas você conhecer as regras tributárias. Não basta você apenas conhecer a tabela TIP, a tabela NESH. Você precisa conhecer demerciologia. Não sei se você já ouviu falar disso, eu não sei se você já ouviu falar disso, mas a merceologia é o estudo do produto. É saber exatamente como aquele produto foi confeccionado, para que ele serve e qual vai ser a destinação dele. E quem não vivenciou o chão de farmácia, quem não conhece o varejo farmacêutico, classifica errado. Isso aí, pessoal, olha que negócio interessante. E o problema todo é o seguinte, que o fiscal que está do outro lado, ele também não conhece. Ele não fez o estudo, tá? Ele está ali só para te auditar. Tem uma história aí de uma empresa que importou aquelas sandálias Croc. Quando chegou, o fiscal olhou e falou assim, isso não é sandália, isso é chinelo. Aí, por quê? Se for chinelo é um NCM, se for sandália é outro NCM. Aí a empresa foi lá, corrigiu, colocou, pagou o imposto, porque tinha uma diferença. No outro carregamento chegou, era outro fiscal, o fiscal olhou e falou, não, mas isso não é sandália, isso é chinelo. Isso não é chinelo, isso é sandália. Aí a empresa, peraí, eu vou ter que mudar de novo, o outro fiscal... Existe essa divergência? Existe. Existe essa divergência e se vocês fizerem uma pesquisa nas notas de entrada na sua farmácia, pega lá 5 produtos e passa a monitorar esses 5. Posso citar um? Pode. Um produto de marca, Fluimucil. O outro é o... Fluxetil. Qual que é o NCM que vem? Todo medicamento, o NCM é 3003, 3004. Ou até 3005, né? O 3003 é quando vai da indústria para o atacado. Aí usa 3003. Quando sai do atacado para o varejo, vai 3004. Então, a única diferença é essa. Mas não muda, a tributação não muda por causa disso, tá? É só mais a título de conhecimento. Mas é curiosidade, né? Isso. Detalhes. Então, detalhes. Então, mas voltando no Fluimucil. O Fluimucil, o que muda do Fluimucil pro Fluxetil. O aminoácido. Um é acetil N-cisteína, o outro é acetil L-cisteína. E aí,
Nessa mudança, um é alimento, o outro é medicamento. Uai, só isso que mudou? Só isso. Você que é farmacêutico, está me ouvindo, você estudou isso lá na faculdade, você sabe que essa mudança do aminoácido aqui muda completa. A ação é a mesma? A ação é a mesma. A potência da ação talvez perde aqui um pouco aqui de velocidade, mas a ação é a mesma. Todos os dois são xarope. Bom, todos os dois podem ser usados para expectoração. Isso. Mas na hora que você sai de 30,03 Para 21. para 21,06, o jogo muda. o jogo muda. O jogo muda. Você sai de ST, E para tributado normalmente. aí se você compra um produto que é tributado normalmente, qual que é a diferença do produto do ST? O ST, o Wagner já disse pra gente, você comprou por 10, você vende por 20, tá beleza, tá tranquilo, você não tem que ficar calculando nada. Isso. Agora, se ele for medicamento, se ele for alimento, você compra por 10, ele não custa 10. É verdade. Ele custa, ele vem com, vamos falar de Minas. Pra mim é mais claro falar de Minas. Ele custa 10 mais os impostos, né? O 10 mais os impostos. Qual que é o ICMS de Minas? 18%. Se for no Rio, é 22%, não é isso? É, 22. Então, se ele custar lá no Rio, ele não custa 10. Ele não custa 18%, ele custa 10 mais 22%. Aqui é 10 mais 18%. Na Bahia, 10 mais 18%. Em Santa Catarina, 10 mais... É 18 lá também, né? Eu não me lembro. Eu também não lembro Santa Catarina. Bom, não importa. Ou seja, você tem que estar atento a isso, porque você às vezes está, principalmente, alimentos, suplementos, produtos importados, aparelho de pressão, glicosímetro, esses produtos aí você tem o ICMS e ainda tem o IPI. Isso. E quando fala produto importado, pode até ser produto nacional, mas se tiver acima de 40% de componente importado, ele passa a ser tratado como importado. Sabia dessa? Ah, é? É. Então, como é que o dono de farmácia, como é que ele vai cuidar de todos esses parâmetros? E ainda tem um outro negócio. Se eu compro de São Paulo e trago para Minas, ele entra de uma forma, eu tenho que recolher a diferença. Tem que ter o DIFAL, né? Porque o pessoal fica assim, mas lá custa tanto, aí eu vou trazer para cá a mercadoria, atravessar essa mercadoria. Nem sempre. Aí você tem que fazer conta, sabe por quê? Tem gente que fala assim, não vale a pena. Você fez conta? Porque o crédito de entrada vai ser menor. Sim. Você vai ser debitado a mais e creditado a menos. Crédito pequeno com débito grande. Exato. Não vai, tem que fazer conta. Tem que fazer conta, porque às vezes o desconto é muito bom, mesmo pagando um pouco a mais aqui, Isso. valeu a pena. Isso. Então, sempre tem que se fazer a conta. É. E o seu contador é a pessoa indicada para te ajudar a fazer essa conta. É. Porque a classificação fiscal tá ali certinha, ela vai te mostrar como que dá tudo certo ali. Exatamente. É por isso que eu digo que a contabilidade precisa entender dessas regras do varejo farmacêutico para poder dar a orientação correta, porque senão ele não consegue orientar. Bom, vamos lá. A gente já está quase terminando. Quais são as dicas e recomendações que você daria para os farmacêuticos ou farmacistas que querem pagar menos imposto de forma legal e segura e ainda aumentar a lucratividade? Você lembra que eu falei que o cadastro de produtos é a espinha dorsal? Sim. Então você tem que ter um cadastro de produto classificado corretamente. Falando da área tributária, né? Uhum. Quando a gente fala de compras, vendas, existem outros parâmetros que você precisa arrumar a sua espinha dorsal, o seu cadastro de produtos para comprar bem e vender bem. Mas falando tributariamente, tem que estar com as NCMs corretas. A NCM é a raiz de tudo isso que Então a gente começa, falou. Bom, e aí eu entendi. Se você pegar quando o Wagner fala de espinha dorsal, por que o exame, uma cirurgia em coluna é a coisa mais difícil que tem? Porque você vai olhar lá, é um punhado de ramificação que sai da coluna vertebral ali, e qualquer coisinha ali vai atrapalhar, vai tirar a sua sensibilidade, né? Você vê que se você tem uma torção na coluna ali, uma dor na lombar, isso já te incomoda, atrapalha sentar, atrapalha ir ao banheiro, atrapalha uma série de coisas. O que o Wagner está dizendo é que se a coluna dorsal do produto que você vai vender está na classificação fiscal. Olha que interessante. Não basta eu comprar barato, não basta eu precificar de forma correta, eu preciso ter um cadastro 100% assertivo para que tudo possa funcionar. Então tem que ter uma base bem feita. Para o seu contador fazer um trabalho bem feito,
você tem que colocar a NCM correta. Para você precificar corretamente, você tem que colocar a NCM correta. Mas aí eu te falo, Wagner, mas eu não consigo fazer isso. Como que você me ajuda com isso? A gente sabe que não dá para fazer manualmente. Foi por isso que nós criamos um corretor tributário totalmente automatizado que faz isso para você online, sem a necessidade de um especialista e sem exigir de você o seu tempo que você pode dedicar para outras áreas do seu negócio. A nossa inteligência fiscal, com a nossa tecnologia, faz o seu cadastro de produtos ficar todo parametrizado certinho, não correndo riscos de pagar impostos a mais e não correndo risco de levar uma autuação por não pagamento dos impostos. Então, eu entro em contato com a Avante Fiscal, você tem uma solução que se adequa à minha necessidade, à minha dor. Eu digo que a Avante Fiscal é como um band-aid. O band-aid é simples, prático, eficaz, estanca um sangramento e barato. A Avante Fiscal é assim. Nós desenvolvemos uma tecnologia que atende mais de 5.200 farmácias no Brasil por um preço muito baixo e gerando um resultado altíssimo para você. Então, pode contar conosco. E de farmácia a gente entende. Legal. Né? Eu passei por essa jornada de empresário de farmácia durante muitos anos. Eu sofri muito com isso, até que nós criamos uma plataforma para evitar que você sofra a dor que eu sofri antigamente. Então, pessoal, olha só. Nós vimos aqui hoje sobre falamos de tributação, né? Mas na realidade nós estamos falando de classificação fiscal, né? Talvez o nome mais bonito e mais adequado seja como que a classificação fiscal pode fazer com que eu ganhe mais dinheiro, né? Me perdoe por ter falado o tema de uma forma mais grosseira, mas está vendo como que é bom você conversar com o especialista, que seu pensamento muda. Eu acho que uma das melhores virtudes que a gente pode ter é justamente de reconhecer que a gente está errado e talvez alguém vai falar, mas você não errou tanto, né? No final das contas, de forma grosseira, é tributação mesmo, mas a classificação fiscal ela é importante, né? Para ajudar a farmácia, para ajudar o contador, aliás, para ajudar o contador e ajudar a farmácia a ter o melhor resultado, pagar imposto de forma correta. E ganhar mais dinheiro. Exatamente, afastar riscos. Outra dica aqui para você, dono de farmácia. Sempre que você receber uma nota fiscal de entrada, fica atento às NCMs. Porque tem muitas empresas, muitos distribuidores que colocam a NCM errada. Aquele exemplo que eu falei, pega 5 produtos e passa a monitorar esses produtos, que você vai ver, uma hora um fornecedor te manda com a NCM, outra hora outro fornecedor te manda com outra NCM. E se você não tem um filtro, se você não tem um corretor como o nosso, por exemplo, para tratar essa informação, você acaba trazendo para o teu cadastro de produto aquela informação errada. E de quem é a responsabilidade da NCM errada? Do dono da farmácia. Quem paga é o dono. Sim. Quem vai pagar é você, dono de farmácia. Sim, deveria ser a pessoa, né, a empresa que criou a NCM, ela deveria fornecer a informação correta. Aí entra um problema que eu vi ao longo do tempo, divergência até mesmo em empresas, em distribuidores. Determinado produto chega com NCM num distribuidor e o outro distribuidor chega com o mesmo produto com outra NCM. E aí, como é que funciona? Quando eu lanço esse produto lá, se eu cadastrar corretamente, isso não vai impactar em nada no meu... Não, mas se lançar errado, vai impactar. Então, é por isso que você tem que ter um sistema automatizado que faça essa verificação para você. Humanamente, não tem como você fazer. Não tem como você pegar... Você vai ficar pegando nota por nota doido. E toda hora conferindo. Chegou esse copo aqui na distribuidora do Adão, está cadastrado com a NCM 2106. Na distribuidora do Wagner, está cadastrado com 21 com 3003. Não vai... não importa. Primeiro que é difícil você ficar conferindo. Não tem como conferir. E outro exemplo aqui. Chegou um produto novo na minha farmácia. Aí você tem que cadastrar esse produto. Aí você coloca o nome do produto, o código de barra do produto, aí vem aquela parte chata. Qual é a NCM? Qual é o SEST? Qual o CEFOP? Qual a alíquota? Qual o CST? Dá para confiar no que vem na nota? Eu não aconselho. Aí, geralmente, as pessoas vão no Google. Dá para confiar no Google? Também não dá. Você tem que confiar
em algo que você realmente possa cobrar depois. Por exemplo, no caso da Avante, nós nos responsabilizamos pelas nossas informações. Se por um acaso eu tiver dado uma informação errada para você e você tiver pago o imposto errado, porque aquela minha informação estava errada, eu assumo a responsabilidade. Então, Isso que é a importância de você trabalhar com empresa séria. Quando a gente trabalha com empresa séria, ela é responsável por tudo aquilo, todos aqueles erros que porventura pode acontecer. E quando ele fala que ele é responsável, porque ele está fazendo de tudo para minimizar o erro. Eu não vou dizer que não ocorra erro, porque nós somos humanos, né? Todo mundo falha, mas assim, está sempre tentando minimizar. Eu conheço diversas empresas que sempre terceirizam o erro, né? Aliás, começa por contabilidade. O contador, ele é corresponsável junto com o dono da farmácia pelas informações fiscais. De farmácia, eu nunca vi contador se responsabilizado por erros. Já vi. Mentira. Já vi. Igual que eu lembrei. Eu vi 2 contabilidades só até hoje. Os demais não se responsabilizam. Não, assim, não. Isso aqui é um problema teu, isso aqui é um problema do teu cadastro. Aí o cara arruma um negócio. Ah, não, você que errou, você mandou os dados errados. Geralmente ele fala isso, né? Que o cara... Mas se a contabilidade percebe, ele recebe o arquivo de vendas e ele tem como identificar que aquelas NCMs estão erradas. O que ele tem que fazer é avisar para o dono da farmácia: olha, você está com esses produtos, você está com isso aqui errado, corrige. Ele tem que fazer a parte dele. A contabilidade, ela tem que ser consultiva. Ela tem que orientar o dono da farmácia. O caminho é esse. É por aqui que você tem que ir. Você precisa fazer isso aqui. E não simplesmente só emitir guias para serem pagas. Sim. Cara, que legal. Bom, pessoal, tá aí. Tivemos uma aula sobre tributação, sobre classificação fiscal, sobre contabilidade, sobre precificação. Aprendemos um pouco sobre essas siglas, esses códigos. Vimos aí regime tributário. Acho que isso tudo deu para dar uma luz e uma clareada no que nós estamos vivendo. Então, assim, eu te aconselho, você que ouviu, antes de tomar qualquer decisão, dá uma relaxada, toma uma água, um café, ouça novamente. Fiquei com dúvida. Quero falar com o Wagner. Vai lá na Avante Fiscal, chama o Wagner lá. Isso. Né? O Instagram é Avante Fiscal. Avante Fiscal. É @Avante Fiscal, o nosso Instagram. Tem o link lá do WhatsApp para você nos procurar, tirar dúvidas. Se você estiver preocupado com o seu cadastro de produtos, para você que está assistindo aqui, o Por Trás do Balcão é uma audiência do Adão Fonseca. Eu faço a classificação fiscal de mercadorias. Classificação não, eu faço o diagnóstico da sua classificação fiscal, te mostrando se tem erros e quanto isso pode impactar no pagamento do teu imposto sem custo, para você que é aqui Por Trás do Balcão. Então, olha só, você que acabou de assistir, Adão, eu acho que o meu negócio está tudo certo. Tem certeza? Não custa nada. Chama o Wagner, entra em contato, preciso olhar. Adão, descobri erro, preciso... vou contratar o serviço do Wagner. Perfeito. Mas preciso também de uma contabilidade especializada. Nós podemos te ajudar, te indicando uma contabilidade especializada. Solufarma, a solução que a sua drogaria precisa em contabilidade. Bacana. Ó, fiz até um jabá aqui pro cara. Não, é bacana porque você vê um podcast como esse, que entrega dicas, que diz os caminhos, que ajuda o dono de farmácia, traz parceiros que entendem do negócio. Sim. E que vão ajudar. Exato. Adão, hoje nós que indicamos parceiros, a gente tem uma responsabilidade grande. Você nunca vai indicar um parceiro que você não confia. Porque é o seu nome. É meu nome. É o seu nome. Meu nome. É uma marca que está aqui por trás. Sim. E olha que interessante, pessoal, porque você está assistindo, você pode falar assim, nos bastidores, Adão foi lá e combinou com o Wagner. Não combinei nada com o Wagner. O Por Trás do Balcão não recebe nada para trazer o convidado aqui. Pelo contrário, o Wagner investiu, né? Eu também não pago pro cara vir. É verdade. Não, isso tudo aqui... Gente, olha, farmácia corre aqui, ó, na minha veia. Eu estava conversando com a equipe aqui antes de nós começarmos, que nós temos um propósito. Sim. Nós temos um propósito. Eu sofri durante muitos anos, abrindo e fechando loja todo dia, acorrentado lá no balcão de uma farmácia. Eu até falei para você, as pessoas passavam indo para a praia e eu estava lá num domingo, 2 horas da tarde,
trabalhando. Então eu sei a dor do dono de farmácia. E a gente está aqui para fazer você, dono de farmácia, se tornar mais forte, se tornar mais próspero, ter condições de competir com as grandes redes, ter condições de prover, não a sua família, mas a família daqueles colaboradores que estão lá junto contigo. E mais, principalmente, atender muito bem o teu cliente, porque você também tem o seu propósito. A farmácia ela não pode ser somente uma instituição, um estabelecimento mercantilista. Ela tem por trás um objetivo que é cuidar da saúde do teu paciente. A gente está aqui para colaborar com você. É isso aí. Ó, pessoal, foi bom conversar com o Wagner. Wagner, cara, foi sensacional. Obrigado, Adão. Você traz uma leveza, de uma paz. Eu gosto muito de conversar com você. Eu conheci o Wagner já tem mais de um ano, né? Pouco mais de um ano. Nós estamos em 2024, né? Talvez tenha que citar a data, porque senão o pessoal depois fica confuso. Mas parece que tem mais tempo, né, Adão? É verdade. Mas assim, nós conversamos, eu gostei muito do Wagner. E eu sempre falo com as pessoas o seguinte, que eu sou mineiro, diz que todo mineiro é desconfiado, né? Você só leva para sua cozinha aquela pessoa que você realmente tem intimidade, né? Você conta seus sonhos. As pessoas falam assim, ó, não conte seus sonhos para ninguém. Não conte para quem vai puxar para trás. Conte para quem vai te ajudar a erguer seus sonhos, a você caminhar, né? Você seguir seu rumo e conquistar seus objetivos. Então, assim, pode ter certeza que nós, como o Wagner disse, nosso propósito é servir e ter você como nosso amigo, ver você crescendo e ver você levando saúde, bem-estar para o seu paciente, levando conforto e prosperidade para a sua equipe e levando o melhor para a sua família. Estudos apontam que 9 em cada 10 farmácias pagam impostos de forma errada. E a sua farmácia parece estar pagando mais impostos do que deveria? Acredite, existem maneiras 100% legais e seguras de corrigir isso, e a Solufarma pode te ajudar. Solufarma, a solução definitiva para a contabilidade da sua farmácia. Eu quero agradecer o Wagner. Eu tenho um presente para você. Eita, coisa boa. Ó, a caneca do Por Trás do Balcão, sempre que você for aqui. tomar lá aquele café. Olha aqui, ó. Divulgar, né? Divulgar. Coisas boas a gente precisa divulgar. Verdade. As coisas ruins também. Porque tudo aquilo que é ruim e que nos faz mal, a gente precisa divulgar, que é para que os outros não caiam no mesmo golpe. Exato, verdade. E aqui? Olha, cara, que beleza. Botar lá na... Deixa comigo. Muito obrigado, Adão. Eu que obrigado, agradeço. Adão. Obrigado a você que nos assiste, que prestigia aqui o podcast do Adão, a toda a equipe que está aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês. Ó, eu também quero agradecer a você que está nos assistindo. Pedi-lo. Copie esse link, divulgue ao máximo de pessoas que você conhece, curta, compartilhe, faça de tudo, nos ajude a levar. E aí nós temos diversos seguidores, alguém pode falar assim, você faz impulsionamento, é tudo de forma orgânica. E você, todo esse trabalho, tudo isso aqui que acontece, todo mundo que está aqui nos bastidores, e para acontecer, o Wagner viu aqui, nós temos aqui uma equipe de mais de 10 pessoas trabalhando para que a gente possa levar a informação ao varejo farmacêutico. Te agradeço por tudo, nos vemos no próximo episódio, sempre aqui, Por Trás do Balcão.